ConnectCast, um oferecimento da Virtus, no dia do ACBR 2025. Estamos recebendo aqui um cara sensacional, um dev humorista, Pokémon BR. Tudo bem contigo? Tudo bem, sensacional. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui na alegria, mas um dia CBR sensacional, cara. Que evento sensacional. Acabei de dar minha palestra lá e foi perfeito. O público é bacana, né? E pessoal bem comunicativo, a galera. Chamei o pessoal para interagir um pouco, então foi bem legal. Foi, mano. E a forma com que você leva é de conhecimento já do meio, né? Dos devs, e isso acho que até seja para eles assim uma coisa sensacional, né? Assim, é bem legal, porque, tipo assim, é difícil as pessoas terem esse contato com o dev. E a gente tem uma linguagem própria, a gente tem coisas que só a pessoa que é dev sabe como é que é. E poder fazer esse trabalho é bem legal, porque isso une a galera, né? Quando eu faço piada para quem não é dev, é bem mais difícil para mim do que para quem é dev, porque o costume estar ali é o viver, né? Eu programo há muito tempo, eu tô vivendo com código há muito tempo, e é legal ver esse retorno da galera. Isso aí. Porque, bom, você conseguiu traduzir a rotina do programador em humor, né? E todo mundo se identifica. Isso é uma coisa, assim, super diferenciada. De onde veio essa inspiração e como o humor pode ser uma forma de aprendizado e crítica construtiva dentro do mundo da tecnologia? É interessante essa pergunta, porque isso vem muito da primeira vez que eu tentei palestrar, né? Eu palestro há muito tempo sobre vários temas que não necessariamente são código. Jogo muito, então palestrei sempre sobre jogos que eu jogava, até poker também, eu já palestrei sobre a teoria do poker algumas vezes. E quando eu decidi que eu sou matemática, eu sou formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em matemática, e nesse meio tempo eu falei, pô, eu quero mexer com programação, que é uma coisa que eu gostava, mas não levava isso como um trabalho, era mais um hobby. Quando eu pensei em começar a desenvolver mesmo para o mercado, comecei a conhecer a comunidade de programação, e aí veio a primeira ideia de eu fazer uma palestra sobre programação. E eu tinha medo de falar, por quê? Porque meu código era ruim. Aí eu falei, pô, e tava na época, eu programa em PHP, a gente estava muito na época do PHP de falar sobre boas práticas. Falar sobre Object Calisthenics, né, conexão de objetos de um jeito mais coerente, sólido. Aí, tipo assim, então, tava na época do PHP que o pessoal tava realmente trabalhando muito com coisas, né, de qualidade e Object Calisthenics era Solid, então boas práticas e meu código era muito ruim. Aí eu falei, cara, tipo, eu não posso falar de boas práticas porque tipo, eu não manjo tanto isso. Mas sabe o que eu fui fazer? Eu fui no GitHub da galera, na época a gente usava outras coisas também para poder ver o código, e o código era tão ruim quanto o meu. Eu falei, pô, se o pessoal que fala de código bom tem um código ruim, eu faço alguma coisa que eu sei que é código ruim. Então eu fui falando sobre coisas que a gente acaba fazendo despercebido em relação a código, mas de maneira humorada que as pessoas entendessem que aquilo ali não é uma boa prática. Embora eu geralmente falo que nem aqui eu falei, arquitetando seu sistema de forma incoerente, mas tudo que eu falo é tipo fazer o contrário, né? Então eu falo muita coisa que tem duplo sentido, mas tem coisas que eu falo, pô, faz isso, e na verdade precisa fazer o contrário, porque isso faz com que a galera entenda um pouco o limite de certas coisas. E aí foi assim que eu comecei com essa ideia. Então fui fazer palestra, e aí eu sempre tentava trazer muito mais esse lado de educacional, mas sem querer, né? Porque o humor, ele é uma ferramenta que agrega mais as pessoas, porque você faz com que as pessoas tenham reação. Né? Muita gente vai palestrar e acha que tem que ser uma aula, que você tem que sair. Não, palestra, gente, é para você explicar o seu ponto, mostrar o seu ponto, falar, até aqui é desse jeito, é a minha visão de ver as coisas. Mas não quer dizer que as pessoas têm que fazer igual eu faço. Então eu tentei mostrar no humor, né, que você tem uma maneira diferente de olhar a mesma coisa, e você pode tentar brigar contra você e fazer uma coisa péssima, ou você entender que, tipo assim, todo mundo erra, pessoas ter o ego muito avançado, mas, cara, a gente também erra. A gente tem um controle sobre muita coisa, porque a gente faz coisas que automatizam e dá um tempo extra para as pessoas, mas a gente também tem a nossa forma, e somos humanos, então a gente erra, então a ideia é meio que essa. Pô, demais. O título da sua palestra já é uma provocação, né? Sim. Arquitetando seus sistemas de modo incoerente. Isso. Quais são as incoerências mais comuns que você observa no desenvolvimento de software? Aquelas que todo dev já viveu, mas finge que não. Isso tem muita coisa, né? Tipo assim, primeira coisa que eu acho que é muito engraçada é quando você estuda alguma coisa de programação, tipo, uma arquitetura nova, e você quer implementar aquela arquitetura em tudo quanto é lugar que você viu. Então, tipo assim, estudei hoje sobre, que nem Solid. Tudo tem que ser sólido, a classe só tem que ter uma responsabilidade, cada método só tem que ter uma responsabilidade, tudo tem que ter, tipo, ligação, e tu fala, cara, tipo, nem tudo tem que ser assim, sabe?
Não é você aprender uma coisa nova que você vai implementar tudo de uma vez, porque às vezes não é necessidade. Porque às vezes você precisa de resolver um problema X e você aumenta a complexidade dele porque você quer colocar coisas... Ah, não, mas se talvez a gente precisar refatorar esse código daqui a, sei lá, 10 anos, eu vou pensar nisso agora. Tem sistemas que sim, você tem que pensar em refatorar, porque muita gente vai mexer naquele sistema, é um sistema que atinge muitos clientes, é um sistema que muda muito, passa pela mão de muita gente, então você tem que fazer um código que seja muito coerente para isso. Mas às vezes o sistema que você faz para um cliente que não vai mudar quase nunca, e para que você vai, sabe, criar uma complexidade absurda nisso, sendo que você pode facilitar as coisas, né? Também, hoje em dia, tem muita questão de você depender muito de uma ferramenta só. A linguagem a gente não pode fugir muito, mas tem muitas ferramentas que a gente pode tentar fugir, achar alternativas que sejam mais fáceis de implementar, ou que você não fique preso naquilo ali, né? Também hoje em dia é muito normal. Tanto que quando cai aí né, essas grandes clouds do mundo, cai uma, acabou a internet do mundo, porque as pessoas dependem só de uma, né? Tipo, não pensam na redundância às vezes. Pensa em redundâncias que são desnecessárias, como eu falei, de você às vezes pensa na refatoração que não é necessária, mas em coisas práticas você às vezes não tem redundância. Caiu tal provedor, acabou, e vou ficar sem ter, né? E a gente vê isso muito no dia a dia de desenvolvimento. E assim, um dos grandes desafios no dia a dia das equipes é entender o cliente e o próprio time. Na sua visão, por que ainda erramos tanto na comunicação em projetos e o que poderíamos fazer para tornar o processo mais coerente? Eu acho que a gente, como pessoa, a gente se comunica mal, né? Acho que hoje em dia a gente tem essa questão de querer entender muito. A gente tenta enviesar o que a pessoa fala pelo que a gente entende. Então a gente às vezes esquece de ouvir cliente, ouvir o próprio time, porque a gente acha que a nossa visão das coisas é correta. Às vezes as pessoas são muito estudadas, aí, fiz faculdade, fiz MBA, fiz não sei o que lá. Então, que a pessoa que fala para mim que ela não tem nada disso, então eu já rebaixo às vezes a pessoa em relação a isso. O time é a mesma coisa, tem uma hierarquia maior. Mas, quem tá no dia a dia fazendo as coisas, na verdade, quem desenvolve. Às vezes, quem tem mais contato com o cliente não é às vezes, quem é PO. Porque a pessoa que tá de projeto legal, ou ela entende como falar, mas quem tá no dia a dia resolvendo a questão, às vezes, é muita pessoa deve. Então, eu acho que, né, é muito essa questão de hierarquia, entender que todo mundo tem para contribuir, o time ele tem que estar no mesmo patamar, todo mundo querendo ir para o mesmo lugar, né? Mas o mais importante é entender que tem a diversidade de tudo. Então, tem a diversidade de como as pessoas falam, de como a gente entende, do que cada um tem de experiência, e tudo é válido, né? Muita gente fala, Pokémon, mas é porque é ruim a programação, a pessoa pode ser pessoa de educação física e virar programadora. Eu acho isso sensacional, porque a comunicação de uma pessoa que é bacharel em educação física é extremamente melhor do que uma pessoa que só desenvolve ou que, né, fez um curso aí, ou uma pessoa de exatas, porque a gente é muito lógico. Eu tenho muito problema isso, inclusive nas relações que eu tenho com as pessoas, porque eu sou muito lógico em muitas coisas. Isso é horrível às vezes. Então, eu até fazer humor me faz muito eu tentar pensar de uma outra maneira, coisa que eu não faço normalmente. Eu falo, talvez eu sou muito lógico em certas coisas e outras coisas eu preciso realmente ser menos lógico, ser mais funcional, ou ser mais pragmático, ou até mesmo ser mais sentimental em algumas coisas. Eu acho que falta isso na comunicação dos times. Todo desenvolvedor já recebeu aquele prazo para ontem. Como equilibrar humor, pressão e produtividade nesse cenário? O que você aprendeu observando esse comportamento nas empresas e times de TI? Isso é muito complicado, porque geralmente quem define o prazo não coda. É isso que eu falo muitas das vezes, que está definindo o prazo, não tem a mínima ideia do que vai ser feito ali, né? Eu trabalhei em times com comerciais muito agressivos, que prometiam tudo e não entregavam nada, mas era o trabalho deles, tipo, né, comissão, então é tentar equilibrar isso aí. Mas a assertividade ela vem muito com o tempo, né? Então você tem que entender primeiro que tem coisas que são realmente necessárias e são precisamente devem ser entregues mais rápido, porque são necessidades de cliente realmente, mas nem tudo é tão urgente assim, né? Então saber priorizar, primeiro, ter uma conversa muito séria e aí vai muito, né, as pessoas de liderança para poder fazer esse meio tempo entre quem está vendendo e quem está entregando. Isso é uma coisa importante. E a outra é tipo assim, uma coisa que a gente faz que é legal, mas é ruim, que eu falo pra você, o prazo é um dia, aí tu fala, não dá pra fazer. Não dá pra fazer, mas você faz em um dia. Então nesse caso, você entregar em um dia, tu tá mostrando que, tipo assim, você tá falando merda. Então, tipo,
Cara, se o teu prazo é tanto tempo, tipo, respeite o teu prazo também, né? Porque às vezes beleza, às vezes, como eu falei, tem coisas que são muito urgentes, tem que ser entregue na hora, porque o cliente está perdendo força e tudo mais. Ou é uma entrega muito urgente e vai gastar muito dinheiro, beleza. Mas se você dá um prazo, e você tem que cumprir aquele prazo, né? Porque as pessoas falam, pô, o prazo é tanto, beleza, tem que ter a gordurinha que a gente sempre fala. Mas, pô, se toda vez que a pessoa fala que o prazo é para ontem, você entrega ontem, tipo, o prazo é ontem, então tá certo. Então você tem que saber lidar realmente com isso aí. Se o teu prazo é 3 dias, então entrega em 3 dias. Se o prazo é 4 dias, entrega em 4 dias. Mas seja também isso, né? Tipo, tem que saber o meio termo. Não vai colocar prazo a mais só por causa para enrolar, mas também não vai colocar prazo a menos e você vai se ferrar, porque toda vez vai vir para você. Nem as pessoas ficam com medo, Pokémon, por causa que se eu ensinar o que eu sei para as pessoas, eu nunca vou, as pessoas vão roubar meu emprego. E é tudo para o contrário. Porque se você ensina alguém o que você faz, você consegue subir. Se só você sabe o que você sabe, o que você faz, tu nunca vai subir, porque não vai ter ninguém para substituir. As pessoas precisam ser substituíveis na programação. E o que as empresas e os profissionais podem aprender quando param de esconder os erros e começam a rir? Isso aí é muito bom, é muito importante, na verdade, né? Porque as pessoas têm medo de errar desde sempre, né? Quando você é pequeno, você é muito condicionado a ser a melhor pessoa da turma, você é condicionado a tirar boas notas, você é condicionado a se destacar. E muitas pessoas vão ao contrário exatamente por causa dessa pressão que elas têm, né? De tipo assim, eu não preciso ser a melhor pessoa, não preciso ser a pessoa mais completa. Mas também a gente tem que pensar que as pessoas elas têm as qualidades que a gente precisa observar melhor, que a gente não observa. Então, cada pessoa num time, ela vai ter uma qualidade que só ela tem. E eu acho, às vezes, a gente esquece de priorizar essas coisas que as pessoas têm, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente fica pensando em como fazer a equipe toda ser mediana, ao invés de tentar pegar cada característica de cada pessoa e colocar ela para ser o destaque naquilo que ela faz melhor. Porque é aquilo, tem uma pessoa que sabe comunicar melhor, pô, essa é uma skill muito boa, que a gente precisa para tal coisa. Então, você, às vezes, delegar para essas pessoas esses, entre aspas, cargos que realmente elas conseguem resolver melhor, é isso. E aí, quando o time todo erra, as pessoas vão entender que não é uma pessoa que errou, é todo mundo sempre. Né? Porque a gente também tem muito isso. Tem um erro, o que a gente faz? Vai culpar a pessoa. E não é isso. Você tem que entender que o time todo, alguém errou, todo o time errou. E aí depois você vai se preocupar em quem que é culpado e tudo mais. Primeiro é resolver o problema. E você aprender a rir disso, ao invés de só achar que aquilo ali é taxável de briga ou tudo mais, é colocar esses pontos das pessoas. Então você vai entender que é normal errar, todo mundo erra. Tem erros que são mensuráveis e corrigíveis, tem erros que custam muito dinheiro, mas é saber fazer o meio termo, né? Tipo, se você perdeu aqui, tu vai ganhar em outro lugar. Então tem que saber fazer esse equilíbrio para você poder ver isso com outros olhos. E não, né? Como eu falei, não voltar e ver como você, como criança, que você faz uma coisa errada, você, né? Tomar um castigo. Eu acho que as pessoas ainda têm isso, né? No trabalho, o medo do castigo é muito grande. Como eu queria que você deixasse, então, agora uma mensagem em forma de humor para todos os devs que estão nos assistindo, que vai curtir esse vídeo a todo momento no YouTube. Queria que você deixasse exatamente aí aquele humor que o dev entende e que ele, a hora que escutar, vai falar assim, esse é o Pokémon. Show demais. Tem uma que eu gosto muito, que é te perguntar aí, qual que é a primeira função que se aprende em Salvador? Qual que é? Find baiano. Então, todo mundo que já implementou alguma coisa que tem data, já fez um find baiano. É isso aí. Que legal, legal. Muito obrigado, cara. Assim, foi sensacional. Eu acho que essa comunidade dev é uma comunidade ativa, Sim. né? E você é uma pessoa que leva uma leveza, Sim. né? Que realmente aquele que desenvolve sabe o quanto é algo também que é pesado, sim, né? Então, assim, tem todo um processo aí, toda uma situação que, de repente, poderia deixar a pessoa numa situação mais estressante e tudo mais, e eu acho que o humor
faz com que essas pessoas tenham uma certa leveza. Isso é muita cobrança, é muito dinheiro, é mexer com muitas coisas, né? Tem pessoas que trabalham com projetos que atendem muita gente, e aí a demanda diária faz com que a pessoa fique muito estressada e talvez levar esse humor. É pra ela entender, tipo assim, pô, dá um relax às vezes, dá um descanso, pensa em outras coisas que muitos problemas nossos devem, a gente acaba resolvendo dormindo até. Então é meio que, sabe, sai, bota a cabeça no lugar e vamos continuar a vida. Isso mesmo. Muito obrigado. Tamo junto, valeu. Falamos aqui com o Pokémon, um dev humorista, pô, sensacional. Espero que todos tenham gostado. ConnectCast, um oferecimento da Virtus, no dia do ACBR 2025. Meu muito obrigado.